Oi, eu sou o Felipe e até que número você consegue contar? Nos dedos das mãos, você com certeza consegue contar até 1024. É sério? Eu falei sobre isso num vídeo passado onde eu ensinei a fazer contagem binária usando apenas os seus dedos das mãos. E falei também sobre como começamos a contar as coisas. O link tá na descrição aqui embaixo ou no izinho aqui em cima. Aquele vídeo pode servir de complemento para esse aqui, porque vamos falar sobre números por agora. E ter as melhores técnicas para contar pode ser importante, principalmente quando você tem a pretensão de contar até infinito. Então, qual é o limite? Vamos tentar dar um corpo físico para as coisas que caminham em direção ao infinito. Se você contar um número por segundo, você precisaria de pelo menos 11 dias para contar até 1 milhão. E para contar até 1 bilhão, precisaria de 31 anos. Um zero a mais, 1000 vezes mais tempo. Então, eu repito, qual é o limite? 1 milhão? 1 bilhão? Talvez você devesse olhar um Google. Sim, um Google. A empresa que provavelmente vai comprar sua vida em breve carrega esse nome por causa desse número gigante que pode ser traduzido para 10 elevado a 100 ou simplesmente 1 seguido de 100 zeros. Um Google não é infinito, mas nem adianta tentar contar. É um bom indicativo de quão distante estamos do infinito. Se você tivesse 1 bilhão de universos e em cada universo tivesse 1 bilhão de galáxias e em cada galáxia tivesse 1 bilhão de planetas e em cada planeta 1 bilhão de computadores e cada computador contando 1 bilhão de números por segundo, você ainda assim precisaria contar tudo isso por pelo menos 5 vezes a total idade do universo, do Big Bang até hoje. E por falar em Big Bang, será que existe algo fisicamente infinito? Porque é o Big Bang que garante que o nosso universo gera espaço infinito, certo? O Big Bang é a ideia que tenta explicar a expansão do universo. O espaço se estica e com ele o tempo. Afinal, em suas propriedades mais básicas, os dois são fundamentalmente a mesma coisa. Manifestações diferentes de um mesmo tecido da realidade, como Albert Einstein provou há pelo menos 100 anos. Ao contrário do que o senso comum pode nos dizer, o Big Bang não explica necessariamente o início do universo ou de onde as coisas vieram, mas apenas como o universo veio de um estado de expansão e como essa expansão está aumentando. E através disso, o nosso senso lógico nos diz que quanto mais vamos para o futuro, mais o universo se expande. Então significa que quanto mais vamos para o passado, mais o universo se retrai. E por causa disso, nós supomos, em alguns modelos do Big Bang, que tudo começou com esse ponto inicial, onde tudo o que existia, toda energia, estava comprimida num átomo primordial, o que chamamos de singularidade, uma partícula única composta de tudo. Afinal, não dá para ir voltando infinitamente. Ou será que dá? Mas aí a gente se perde naquela história de se Deus criou tudo, então quem criou Deus? Você vai perceber que nenhum modelo do Big Bang tenta explicar de onde veio essa singularidade, somente como ela se comportou depois desse start. Ou seja, tudo que existe pode muito bem sempre ter existido antes de começar a se expandir. Imaginar que o estado inicial do universo era uma singularidade é perigoso porque nós não conseguimos testar isso. É apenas uma dedução lógica a partir das provas que nós temos. E essas provas nos permitem verificar como o universo era 1 segundo depois do Big Bang. E esse segundo inicial é importante demais para a gente simplesmente deduzir como era e seguir adiante. Porque quanto mais você volta, mais esquisito fica. Talvez seja bem mais complexo. E tudo isso tem a ver, sim, com mecânica quântica. Mais especificamente com a gravidade quântica. E é por isso que é aqui onde as coisas pioram. E nem sou eu que estou falando isso, mas esse cara aqui, ó. Sim, Stephen Hawking era um dos que defendia que o universo era infinito, mas em direção ao passado. Ou mais ou menos. As descobertas a respeito do campo de Higgs e ondas gravitacionais nos deram uma ideia de como a gravidade funciona.
Você tem esse campo que funciona como um tecido cobrindo tudo e o acúmulo de energia gera matéria, que gera distorções no campo. Essas curvas em direção a objetos massivos é o que nós entendemos como gravidade. Só que essa explicação não vale de muita coisa quando a gente entra na parte quântica. Porque se a única coisa que importa para a gravidade é a massa dos objetos, como a gente explica as partículas fundamentais que simplesmente não têm massa? E como a gente explica um universo beirando a valores infinitos que simplesmente se comprime e depois começa a se expandir infinitamente enquanto aumenta essa velocidade de expansão com o tempo? Resumindo, a gravidade funciona muito bem no nosso mundinho normal enquanto não pensamos muito sobre ela. Em 1981, os principais cosmólogos e físicos do mundo se reuniram na Pontifícia Academia de Ciências, localizada em uma elegante vila nos jardins do Vaticano. Lá, Stephen Hawking apresentou o que mais tarde consideraria sua ideia mais importante, uma proposta sobre como o universo poderia ter surgido do nada. Como a nossa seta do tempo aponta para frente, ou seja, o presente é a beirada do tempo e o nosso ponto de referência é sempre atrás, é fácil para a gente imaginar que as coisas são infinitas para frente. O que é desconhecido é infinito e o que passou por nós é fixo e limitado. Não dói a cabeça imaginar que o tempo vai seguir por toda a eternidade ou que o espaço vai ficando sempre maior e maior para sempre. Mas talvez isso não seja uma regra, porque o tempo simplesmente não tem uma preferência de direção. A gente que está preso do passado para o futuro. Então, se o futuro é infinito, talvez o passado também seja. E se o tempo e o espaço estão unidos, nesse passado infinito, o espaço era infinitamente pequeno? O problema com esse tipo de afirmação é que, antes de tudo, a gente precisa desconstruir um monte de coisa que aprendeu. E é aqui que entra a teoria do Hawking sobre o que ficaria conhecido como o estado de Hartle-Hawking, proposta em 1996. De acordo com a teoria desenvolvida por James Hartle e Stephen Hawking, o tempo, como é observado atualmente, divergiu de uma dimensão de 3 estados depois que o universo estava na idade do tempo de Planck. Pode parecer complicado com esse monte de nome, mas a teoria do Hawking dá uma explicação bem mais simples para o universo do que a maioria das teorias vigentes. Nesse modelo, o Big Bang deixa de ser um modelo de criação e passa a ser tão somente um modelo de mudança de estado. É como dizer que esse vídeo que você está assistindo sempre esteve aqui, até que você apertasse o play dando início ao Big Bang nosso. E agora, esse vídeo caminha lentamente para o seu destino, onde tudo é infinito e, por consequência, nada existe. Então, o que chamamos de singularidade é, na verdade, esse exato universo que estamos vendo agora, mas num estado que não conhecemos, e todas as regras atuais não valem. Imagina que o universo é água. A gente sabe como é a água e quais são as regras dela. Então, nós descobrimos que chegamos tarde demais. E essa água, na verdade, era um cubo de gelo que derreteu. Só que você nunca teve contato com esse tal cubo de gelo? Você não faz ideia do que é esse tal de estado sólido. Isso aí é bruxaria ou coisa de ateu safado. A água permanece sendo água, ainda que seja vapor ou gelo. O estado não altera sua composição e definição, mas o seu comportamento e interação é diferente dependendo do seu estado. E se o gelo adiciona uma característica à água, que é a rigidez, o estado atual do universo inclui uma variável inédita chamada tempo. Afinal, o tempo é o elemento básico para qualquer interação de causa e efeito. Em um universo compacto e sem reações de causa e efeito, tempo não serve para nada. Logo, não é nada difícil imaginar que essa coisa sempre existiu. E perceba que eu estou usando o termo sempre de forma bem elástica aqui, uma vez que ela indica o infinito temporal. E eu não estou falando de tudo, eu estou falando do nada, da ausência de tempo. Assim como eu falei sobre a possibilidade da existência de uma quarta dimensão física em outro vídeo aqui do canal, talvez antes do Big Bang existisse outra coisa que não era o tempo, mas que era tipo tempo, e que provavelmente nunca saberemos. Se havia uma versão compacta do espaço, deveria haver uma versão compacta do tempo.
Só começa a ficar difícil mesmo quando eu te explico que eu também não tô falando de um estado estacionário, um universo parado como pedra. Eu tô falando de um universo vivo com toda a energia que existe, mas em um estado em que o tempo não existe. Caso não tenha bugado ainda, vamos tentar imaginar que somos um observador externo desse fenômeno. Porque pensa comigo, imagina que com o poder mágico da imaginação, que nos permite quebrar todas as leis da física, a gente pudesse voltar antes do Big Bang e observar o universo de fora. Voltar significa avançar de uma unidade temporal para outra anterior. Então, vai chegar um momento em que vão ter cada vez menos unidades de tempo no passado até que elas se esgotem. Nós chegamos na primeira unidade de tempo e, antes disso, nós temos o mesmo universo. Se o tempo ainda existir para nós como observadores, nós vamos observar esse universo comprimido e denso para sempre. Mas nesse universo, o tempo se comprime até desaparecer do jogo e dar lugar apenas para o espaço. A gente se acostumou a tratar da expansão do espaço quando falamos de Big Bang, que esquecemos de levar em consideração a natureza do tempo no início de tudo. Ou seja, nesse modelo, o universo nunca teve um começo, ao mesmo tempo que ele não é infinito para trás. É apenas o único jeito que a nossa linguagem nos permite dizer que a gente não sabe o que acontece depois de cruzar essa linha. A matemática grita infinito, mas a experiência física grita não sei. Pois é, a nossa mente limitada foi feita para caçar e fugir de predadores na savana, não para considerar o estado inicial do universo. Por isso, alguns físicos adotaram a teoria do Big Bounce, ou apenas o grande rebote. Um modelo onde esse estado de expansão do universo, na verdade, é a primeira parte de um ciclo de expansão e contração, como um coração pulsando. Como uma existência infinita para frente e para trás, para frente e para trás. Ou melhor, para frente e para frente de novo e para outra frente e para frente de novo. E é por isso que é melhor mirar para o futuro, onde vamos encontrar o próximo Big Bang. Porque se o universo é infinito, será que é o passado que nos espera lá na frente? Essa é uma pergunta que vai ficar para o vídeo de amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. A nossa saga do infinito continua no próximo vídeo. E eu te espero aqui pra gente conversar um pouco sobre essa história de paradoxos e espaços infinitos. Então não se esqueça de se inscrever aí pra não perder. A gente tem um encontro marcado. Fui.